Bom, então vamos ver o que significa a palavra lei. A palavra lei, ela vem, na verdade, do hebraico. No grego, ela está escrito nomos. Toda vez que no grego está escrito a palavra lei, está escrito nomos, que significa uma lei, uma norma. Só que quando os apóstolos escreveram essa palavra no grego, eles escreveram baseado no hebraico. Porque antes de existir o grego, existia o hebraico. E essa palavra lei, ela vem de Deus mesmo. O próprio Deus que ensinou essa palavra para o povo, que usou muito essa palavra com o povo. E essa palavra no hebraico se chama Torá. Torá é instrução. Então, quando os apóstolos escreveram, principalmente Paulo, que fala bastante sobre a lei, quando ele escreveu no grego nomos, como lei, alguns judeus dizem que foi mal traduzida essa palavra, que por isso que as epístolas não foram escritas no grego e sim no hebraico. Bom, isso daí é judaísmo, né? Pessoas que negam que o Novo Testamento foi escrito originalmente no grego é porque não entenderam o livro de Daniel, não entenderam a história, o contexto de vida no qual os apóstolos viveram com Jesus. Os apóstolos não falavam grego uns com os outros, nem Jesus falavam hebraico e aramaico, mas as epístolas sendo escritas em hebraico fica difícil. Elas foram escritas no grego e isso foi estratégia do próprio Deus para que todas as igrejas recebessem as cartas. Alguns judeus dizem que foi um erro de tradução a palavra nomos no grego, porque a palavra nomos significa lei, e no hebraico é Torá, que é instrução. Na verdade, pessoas como essas têm que meditar mais na própria lei de Deus, porque ainda que no hebraico a palavra Torá seja instrução, e no grego foi usada como nomos, e do grego traduzida para todas as outras traduções de línguas como lei, isso não é um erro de tradução, e sim um erro de interpretação. Porque toda lei, na verdade, deveria servir para instruir o povo. Toda lei. Toda lei que vem de Deus é para instruir, é uma instrução. Uma lei é uma instrução. Só que homens malignos, sem conhecer os mandamentos de Deus, eles inventaram leis que servem não para instruir, mas para destruir o homem. Mas na verdade, toda lei deveria servir para instruir. A lei do trânsito, ela é uma instrução para toda a humanidade, para todo o povo, e é uma instrução boa a lei do trânsito. Então toda lei que vem de Deus serve para instruir. Por isso que não tem erro de tradução, não tem erro de nada. É apenas a interpretação correta. Está totalmente correta a palavra lei nas nossas traduções e no grego. Então, sabendo disso, nós temos que ter em mente como Paulo usa a palavra lei no Novo Testamento. Eu vou dar para vocês alguns exemplos. Vamos ler Romanos 2, 25. Aí vai aparecer a palavra lei também. Paulo vai usar a palavra lei. Vocês vão ver como a palavra lei, ela é riquíssima no Novo Testamento. É muito importante isso que eu vou mostrar. Essas coisas que eu vou mostrar a partir de agora. Romanos 2, verso 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Só esse verso. Está ótimo. Paulo está falando da circuncisão e usou a palavra lei. Percebeu? Então, sempre quando Paulo está falando da circuncisão, ele usa a palavra lei. Vamos ver um verso em Romanos 7. Romanos 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Vê o que Paulo está fazendo aqui? Paulo
ele está dizendo que não conheceria o pecado se a lei de Deus não dissesse, não cobiçarás. E falou um mandamento. O 10º mandamento. Então Paulo às vezes está falando dos 10 mandamentos e usou a palavra lei. Percebeu? Paulo está falando da circuncisão, usou a palavra lei. E às vezes Paulo está falando dos 10 mandamentos e usou a palavra lei. Um outro verso. Fica em Hebreus 10. Hebreus 10, verso 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, usou a palavra lei. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. Só esse verso 1 já dá para explicar o que eu quero dizer. O escritor de Hebreus está falando de sacrifícios de animais e usou a palavra lei. Prestou atenção? Paulo está falando da circuncisão, usou a palavra lei. Fala dos 10 mandamentos, usou a palavra lei. O escritor de Hebreus está falando de sacrifícios de animais e usou a palavra lei. Está vendo como a palavra lei é usada de muitas maneiras no Novo Testamento? Outro verso. E esse é importante. Em Gálatas 4, dizei-me, vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Está vendo que Paulo usou a expressão debaixo da lei aqui em Gálatas 4, 21? Lembra que eu disse nos primeiros vídeos que Paulo usa muito essa expressão debaixo da lei? Então Paulo está fazendo uma pergunta para os Gálatas. Eles queriam estar debaixo da lei. E por aqui já dá para começar a entender bastante coisa. Os Gálatas queriam estar debaixo da lei. E nós vamos ver na epístola todinha, no contexto da epístola de Gálatas, que Paulo sempre está falando da circuncisão. Falando que os Gálatas não precisavam se circuncidar para obter a justificação e para ser salvo. Isso significa debaixo da lei. Circuncisão. Como, eu não sei se vocês sabem, mas a circuncisão, quando Paulo fala da circuncisão, ele não está falando apenas de cortar o prepúcio do pênis. Não é isso. A circuncisão, ela engloba a lei todinha da primeira aliança. A circuncisão era o primeiro passo para qualquer pessoa chegar, se aproximar de Deus e chegar no Monte Sinai. Chegar em aliança com Deus. Na primeira aliança. Qualquer pessoa que fosse entrar na primeira aliança, em aliança com o Eterno, tinha que primeiro se circuncidar. Mais para frente nós vamos ver isso. Então quando Paulo fala da circuncisão, ele tem em mente essas coisas. E ninguém poderia participar das festas que são santas e estatuto perpétuo. Ninguém poderia participar delas se primeiro não fosse circuncidado, conforme está em Êxodo 12, e nós vamos ver mais para frente. Então quando Paulo fala da circuncisão, ele não está falando só de circuncisão, ele está falando das festas. É nas festas que se fazem sacrifícios pelos pecados. Pelo menos o maior e o mais importante de todos os sacrifícios pelos pecados, pela transgressão da lei, é em uma das festas que se faz. Então quando Paulo fala circuncisão, na mente dele, na mente do apóstolo Paulo, que conhece a lei, aí já está as festas, ainda que no contexto não apareça a palavra festa. Quando Paulo fala de circuncisão, aí está as festas. Aí está o sacrifício que se fazia uma vez por ano. Lembra que nós lemos Hebreus 10? O escritor de Hebreus disse que, em Hebreus 10, que a lei não pode aperfeiçoar
a ninguém, porque ela é sombra das coisas futuras, porque nunca pelos mesmos sacrifícios que se fazem ano após ano, nunca esses sacrifícios podem aperfeiçoar a consciência de uma pessoa. Pelo contrário, essa pessoa já teria parado de oferecer os sacrifícios. Esse sacrifício que o escritor de Hebreus fala ano após ano, ele se refere a um sacrifício que se fazia em uma das festas. É a quinta festa. A festa do Yom Kippur, conhecida como Yom Kippur, o dia da expiação. Então, quem conhece a lei de Deus e quem pode entender as epístolas e consegue entender Hebreus, sabe que o escritor de Hebreus, em Hebreus 10, está falando das festas. Ele não está falando de todas as 7 festas, mas está falando da quinta festa. Vem a Páscoa, primeira festa, primeira circuncisão. Depois você tem que fazer a Páscoa. A Páscoa ela já é totalmente ligada com a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos já é um gancho e já puxa a festa das primícias. Depois vem a festa do Pentecoste. E depois do Pentecoste, que é a quarta festa, vem a festa do Yom Kippur, dia da expiação, que é a quinta. E depois a festa das trombetas e a do tabernáculo. 7 festas. E é exatamente no período das festas que o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos e faz propiciação pelos pecados do povo. Sobre isso também eu vou falar com mais detalhes nos próximos vídeos. Então, quando aparece a palavra circuncisão, você tem que ter na mente que na mente do escritor da carta, Paulo, no caso, ele tem em mente todas essas coisas. A circuncisão engloba toda a lei. E quando o escritor de Hebreus está falando de sacrifício de animais em Hebreus 10, e disse que a lei não pode aperfeiçoar a pessoa, em Hebreus 7 também ele vai falar que a lei não pode aperfeiçoar. Quando ele fala isso, ele não está se referindo aos 10 mandamentos. Ainda que os 10 mandamentos é chamado de lei. Ele está se referindo aos sacrifícios de animais, que também é usada a palavra lei para se falar desses sacrifícios, porque é uma instrução de Deus. Esses sacrifícios pelos pecados, pela transgressão da lei, transgressão de que lei? Porque sacrifícios de animais que o povo fazia pelo pecado, o que é o pecado? É a transgressão da lei. Se tinha sacrifícios pelos pecados, é porque o povo estava transgredindo a lei. Qual lei? Os 10 mandamentos, que estavam escritos não nas tábuas do coração, mas em tábuas de pedra, dentro da arca do testemunho. Essas pedras também são chamadas de tábuas do testemunho.